Uma consultoria, uma sala de aula, uma escola de negócios que mira o futuro da capacitação. Um novo conceito de educação especializada e contínua em supply chain nasce agora com a Next Level Academy. No nosso DNA está o propósito de estabelecermos uma relação sólida e duradoura com o conhecimento, possibilitando ao aluno o acesso às aulas 100% no formato EAD, com professores que ensinam o que vivem e são referência no mercado de atuação. Através de uma trilha inédita pensada no perfil do comprador do futuro e o seu protagonismo nas organizações. Combinamos treinamentos em supply chain, tecnologia, com aplicação prática, através de uma aliança estratégica com a Faculdade Impacta, uma referência no ensino de TI e gestão há mais de 30 anos no mercado. Level Group, Procurement Club e Faculdade Impacta dão boas-vindas ao futuro e a você na educação do supply chain. Ele começa a partir de agora. Olá a todos, meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Olá pessoal, eu sou André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo a mais um Papo de Comprador. Papo de Comprador, que é um programa que traz a você um conteúdo relevante através de profissionais experientes e tudo isso no bate-papo bem descontraído para você. O Papo de Comprador de hoje é sobre SLAs e KPIs e como esses índices têm mudado, nos últimos tempos, se adaptando a um novo cenário de compras. Papo de Comprador é um programa do Procurement Club que tem patrocínio da Avipam, Viagens Corporativas e Eventos, Level, Soluções Especializadas em Procurement, pela Versani Sandrini e conta com o apoio da RC Online. Olá a todos, sejam bem-vindos à parte 2 do episódio do Papo de Comprador sobre SLAs e KPIs. E retomando o nosso papo, eu queria saber dos nossos convidados como eles veem que a tecnologia tem transformado a elaboração, o acompanhamento e obtenção de informação para a montagem de um bom dashboard de indicadores. E se eles poderiam comentar alguma tendência ou tecnologia atual nesse sentido, e fiquem à vontade aí para trazer histórias e cases positivos, negativos, um pouco compartilhar aí com os compradores. E eu queria começar por você, Renato. Oi, Erika, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, o que a gente tem visto, obviamente, o ideal, é que a empresa tenha pelo menos um RP para a gente poder captar essas informações. Outro ponto que a gente falou até no episódio passado, identificar quais são esses KPIs que a gente quer apresentar nos níveis, nos layers que a gente falou de operacional, tático e estratégico. Tá? Agora, o que eu tenho visto que tem feito um sucesso imenso, e eu tenho, inclusive, na minha consultoria, quando a gente faz o processo, a gente hoje já entrega tudo dentro desse KPI, nós temos usado aqui o Power BI. Não sei se vocês já trabalharam com isso. Eu sei que o Google tem tem uma outra ferramenta que concorre com o Power BI, deve existir outras, tá? Mas eu tenho visto muito material nas redes, aí, YouTube, de pessoas ensinando. O Power BI é super fácil de utilizar. E, assim, o ganho que a gente tem de apresentar números, de modificar o Power BI, de trabalhar esses números, é que tem trazido as grandes vantagens. Então, acho que a chegada do Power BI, a gente está conhecendo mais essas ferramentas, isso tem entregue resultados interessantes, porque você consegue ir construindo, e aí olhando o tempo. Então eu quero olhar para trás, eu quero fazer o drill down. Então a ferramenta te permite ir no detalhe que você quer, depois você consegue voltar. Eu acho que o grande ganho que eu tenho visto aqui, claro que a entrada de RPs, ferramentas de procurement, de coletar mais informação, e essas ferramentas de Power BI, do Google e outras que tem, que é o tal do front-end, porque trabalhar o dado é bastante complicado se você não tem uma ferramenta. Tenho visto também algumas pessoas trabalhar com o Excel. O Excel tem uma área de dashboard também, que está bacana. Tá? É claro que quem tem mais facilidade, talvez, se for para o Excel, mas, de novo, quem não teve oportunidade,
dá uma olhadinha no Power BI, que é bem interessante. Obrigada, Renato. E você, Márcio, quais são as suas experiências? Érica, é interessante, né? A tecnologia, ela é algo que a gente vai, felizmente, né, conviver, querendo ou não querendo, mas nós vamos conviver com ela daqui para a eternidade, né? No geral, assim, existem bons sistemas de procurement, né, também marketplaces, a gente falou um pouco disso, de catálogos e tudo mais na sessão anterior, né? No mercado, disponíveis no mercado, né, que já possuem dashboards embutidos nas suas soluções, o que facilita bastante a vida dos compradores, né? Mas esse é o primeiro estágio, né, evolutivo de uma jornada que vem sendo cada vez mais discutida e chamada de analytics, né? O Renato acabou de dar um exemplo, citando dashboards desenvolvidos em Power BI, né? A gente tem também Tableau, tem ClickView, a gente tem boas ferramentas no mercado que são independentes das soluções de e-procurement, são mais completas, né? Essas ferramentas que eu acabei de citar, você compra licença de uso, enfim, pela internet, baixa para o seu computador, enfim, faz, monta a estrutura. Então, isso dá bastante flexibilidade, né? E para o próprio time de compras criar a sua estrutura. Mas eu acho que tem um ponto importante, né? Essa discussão sobre o uso da ferramenta e criação dos seus dashboards, né, é um começo de uma jornada, né? Onde você, com o objetivo de olhar o que está acontecendo, né? O passado, normalmente, né? Você carrega informações, bases de pedidos e tudo mais para essas ferramentas, e ela te mostra o espelho retrovisor, né? Você identifica padrões de compra, você extrai informações, você cria insights, né, que te permitem fazer o quê? Uma melhor negociação com seus fornecedores. Isso é como se fosse o nível 1, né, que é onde a maior parte das empresas está hoje. E quando eu falo a maior parte das empresas, eu estou falando de empresas grandes, médias e pequenas, enfim, que é o que a gente chama de nível 1. Gera valor? Claro que gera valor. Né? O Renato deu sempre aí bons exemplos, né? Porque quem não utilizava uma ferramenta como essa, certamente tinha ali uma forma de gerar valor, de economia diferente. A hora que você tem mais informação, você tem mais e melhores condições de fazer uma boa negociação, né? Empresas que estão mais ou menos nesse patamar, né, elas, em média, conseguem reduções de curto prazo entre 3% e 5%, pela nossa experiência, pela minha experiência, né, a depender da maturidade das categorias, que aí é uma outra história. Mas, em geral, usar ferramentas assim te ajuda a potencializar, né, os benefícios sobre algumas categorias. 15% está ali no nível 2, e uns 5% está no nível 3. Então, a tecnologia existe, as condições estão dadas, você tem níveis de maturidade que você vai fortalecendo e vai se desenvolvendo ao longo de um determinado período, mas ainda volta na essência, né? O que é que efetivamente a gente precisa medir para ter certeza de que a gente vai extrair o máximo de valor, como você falou, Cíntia. Bacana. E você, Cíntia, qual é a sua visão aí em relação aos dashboards e às tecnologias? Não me matem, tá? Mas a tecnologia ela é mega importante, mas ela ainda precisa um pouco do ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Tá? A gente tem sim, hoje tem experiência com Power BI, Tableau bem pouco. Hoje a solução de procurement que a gente tem foi uma caseira que a gente fez, a gente está indo para uma grande de mercado, que tem todos ali embutidos, mas nada disso funciona, eu acho que se a gente não der um passo para trás e fazer uma boa estrutura ali, de cadastro de materiais, toda a parte de categorização, porque a hora que você jogar isso na ferramenta, se isso não estiver bem estruturado, todo o dashboard, todo o Power BI, ele vai simplesmente te mostrar algo que você não tem confiança. E eu falo isso porque, assim, hoje a gente tem um ERP, eu tenho uma solução caseira, mas eu tenho um ERP, que é um dos maiores de mercado,
mas que, por exemplo, o campo de descrição do item era totalmente aberto. Então, como você faz depois um relatório se cada um escrevia o que queria numa descrição do que ele queria comprar? Então, eu acho que justamente, né, por essa experiência que eu passei, hoje eu falo isso bastante. Eu falo, a gente pode ter a melhor ferramenta do mundo, mas a gente tem que saber como estruturar ela e exatamente, Márcio, o que você falou, o que eu quero extrair dela. Porque se eu não pensar assim, eu vou jogar um monte de coisa ali dentro e talvez eu gaste rios de dinheiro e ferramentas e ela não me traga aquilo que eu efetivamente preciso. E aí muda no momento que a companhia está, o estágio que a área de compras está, o que ela quer buscar, o que ela quer de performance, o que ela quer avaliar em cada comprador, o que ela quer de strategic source, o que ela quer olhar de inputs para negociações. Então, eu acho que eu dou um passo para trás só, que eu acho que essa estruturação, a tecnologia está aí, a gente tem diversas opções boas no mercado, mas a gente precisa saber o que a gente quer delas também, até porque, mesmo essas grandes que vêm embutidas, eu hoje estou numa discussão enorme com uma das grandes, para falar, não é essa a visão que eu quero essa também. Então, eles te dão ali o que está na prateleira, mas muitas vezes o que você quer é mais, o que a companhia precisa é mais. Então, eu acho que é essencial, a gente precisa ter uma visão gerencial. Quem tem informação tem poder. Eu acho que quando um comprador vai para a mesa despreparado, sem informação, acabou, ele já entrou perdendo. Então, quem tem informação tem poder, então a gente tem sim que explorar todas as ferramentas, mas eu acho que a gente tem que pensar muito bem no que a gente coloca, como a gente estrutura para entrar nessa ferramenta, e tudo aquilo que a gente quer ver, como a gente quer ver, para que output eu quero daquilo para poder se programar. Porque senão, eu vou dizer, fica um monte ali de Power BI, né, que as pessoas olham, mas ali não sai nenhuma ação, não sai nenhuma estratégia dali. Então, eu acho que essa estruturação é super importante, mas a ferramenta é essencial. Daqui para frente, quem não tiver esse gerenciamento, quem não gerencia não sabe o que faz, né? Quem não tem informação entra perdendo, então a gente é básico, a gente precisa. Queria só fazer um comentário, André, se me permite. Lógico. Que essa conversa me lembrou muito, né? Porque nas aulas que eu dou lá na FIAP, a gente tem, né, a parte de tendências de procurement, etc. Então, 3 pontos que me lembraram muito, né? Primeiro, assim, o reforço, né, do que a Cíntia falou com o que o Renato falou. Bom, todos falaram, né, mas de forma mais objetiva, que é o tripé do Procurement Transformation, né? É exatamente o que a Cíntia estava explicando em cima. É primeiro pessoas, depois processos e depois ferramentas, né? É exatamente isso que o Procurement Transformation vem do Digital Transformation, que é justamente essa questão aí de não adianta ferramentas sem que as pessoas estejam prontas, né? E aí, quando eu falo de pessoas, eu falo muito, né? Que comprador não pechincha, comprador negocia com base em fatos. Né? Então, se você... Não pede desconto, né, Érica? Exatamente. Quando fala que comprador pede desconto. Então, vem aí a história de ter dados, né? De ter dados confiáveis para você não pechinchar, você negociar com base em fatos, né? E um terceiro ponto muito rápido é a questão de... Que nem sempre, né? Que você falou de dar um passo para trás, Cíntia. Nem tudo o que está sendo medido é importante, né? E às vezes você está deixando de medir o que é importante, né? Então, tem também esse passo para trás entre fazer para cada empresa, em cada momento, etc., fazendo um apanhado do que a gente conversou, o que é de fato importante para aquela empresa naquele momento, etc., medir. E não ficar medindo o que não é importante, né? Então, exatamente. Só gerando dashboard para falar que está bonitinho, né? É isso daí. Érica, se me permite, acho que você traz um ponto extremamente importante, né? Ou seja, tem um conjunto de ações e pelo menos a gente é da mesma área, né? Não estamos aqui falando mal da gente. Nós estamos dizendo assim, olha só quanta oportunidade a gente tem na mesa, né? Para a gente explorar e que vai gerar um valor enorme, né? Eu acho que o que você traz é super importante porque é o que ajuda, é mais um passo naquela caminhada, né, do time de compras ser mais protagonista no negócio e sair daquela visão, nós somos uma área de back-office, enfim, todas as áreas de back-office elas são importantes, elas precisam existir, porque senão o restante da companhia não opera,
Mas tem um valor que está escondido ali dentro da área de compras que precisa ser mostrado, né? E eu acho que você traz um excelente ponto para mim. Nós estamos aqui para dividir isso, né? O papo de comprador é exatamente nessa linha. É isso aí. Eu queria também, antes até de passar a última pergunta, fazer um comentário, né, que vocês falaram também da tecnologia, que existem ferramentas caríssimas e que não necessariamente endereçam tudo o que você precisa. Assim, eu vejo a tecnologia hoje como uma grande loja de departamentos. Não necessariamente você precisa entrar e comprar a loja inteira, mas aquele produto que vai te resolver, vai resolver a tua vida, vai te atender da forma do que você melhor, Perfeito. Da tua melhor necessidade, né? É isso aí. Mas bom, pessoal, como eu disse, já dei um spoiler, né? Essa aqui é a última pergunta para fechar. A gente falou muito aqui de tecnologias, né? Na questão de ajudar, né, a montar esse painel de indicadores de compras, né? Só que assim, tem uma parte que vem depois de compras, que é a gestão do contrato, né? Eu vou até provocar aqui um pouco o Renato, né, nesse programa de sócio, né? Eu acho que certamente é muito frustrante para o comprador, quem está aqui ouvindo vai se identificar, de fazer um sócio muito estruturado, gastar um bom tempo para entregar, na visão dele, um bom contrato, um bom fornecedor, um bom acordo, e depois aquilo não se materializar da forma como ele imaginou durante a execução do contrato. A pergunta que eu quero colocar para vocês é: como que essa mesma tecnologia, né, na visão de vocês, aplicada à gestão de contrato, pode ajudar a empresa, aí nesse caso na visão, na pessoa do gestor de contrato, a materializar tudo aquilo que foi discutido, negociado e proposto dentro do sourcing, né, vamos dizer assim. E aí, só para dar um exemplo e ajudar até, né, a gente tem hoje, por exemplo, a questão do IoT, que pode traduzir coisas que até então não eram traduzíveis, né, como elementos de criação de indicadores. A questão do blockchain também, com a figura dos smart contracts, que também até ontem não existia, que pode ajudar também nesse quesito. Não quero responder a pergunta, mas eu queria colocar para vocês exatamente essa questão. Como é que vocês veem essas tecnologias, o que vocês percebem, né, na gestão de contrato, né, na forma de materializar melhor aquilo que foi proposto durante o sourcing? Márcio, eu vou começar contigo, por favor. A gente tem visto ferramentas mais sofisticadas no mercado, né, que ajudam a ler o contrato de uma maneira mais inteligente, identificar, especialmente quando o contrato não parte da gente, né? Que não raro é assim, dependendo da categoria que você estiver negociando, muitas vezes você recebe a minuta do contrato até do seu fornecedor, né? Pega uma categoria aí onde existem poucos fornecedores no mercado, né? Aço, plástico, enfim, tem um conjunto delas, né? Papel também, que o banco usa muito, aliás, cada vez menos que vou, né? Mas é uma categoria que certamente está mudando de estágio de criticidade ali para a Cíntia, mas muitas vezes o fornecedor, exemplo clássico, pega uma telecom. Você vai receber um contrato deste tamanho e é aquele o contrato. Você não tem a possibilidade de discutir, porque é como acontece com a gente quando a gente vai numa loja comprar uma linha de celular, um aparelho, enfim, olha, você assina aqui. Um termo de adesão, ponto. Né? É um termo de adesão, né? E que muitas vezes, quando a gente leva para o mundo das organizações, né, tem uma série ali de questões que são super importantes. E nem sempre o comprador tem a capacidade jurídica, né, de ler todos aqueles termos e um contrato tão longo e identificar se tem situações de risco ali, né? Hoje já existem tecnologias que te permitem buscar determinadas palavras que são aquelas mais críticas, que podem ser ofensoras a um processo de sourcing que você está fazendo, né? Então, risco, é como se fosse uma lupa, né? Você busca, olha, me traz aqui quantas vezes a palavra risco ela é citada. E aí você estabelece um vocabulário e ela te mostra por meio de um dashboard, olha, desses tópicos aqui que você, comprador, precisa se atentar. Claro que isso precisa ser criado, né? Esse template precisa ser criado. A ferramenta lê o contrato e te apresenta o resultado dessa leitura. Olha,
compliance aparece tantas vezes, ou não aparece a palavra compliance, nível de serviço praticamente não é citado, ou ele é citado extremamente de várias formas, penalidades, né? Então, você consegue fazer uma leitura mais rápida, mais dinâmica, e isso é muito bacana, porque facilita a vida do comprador, traz agilidade, e ele foca naquilo que é crítico. Então, acho que é um momento muito importante e que ajuda também o comprador a ter um diálogo, a ter uma conversa um pouco mais técnica, né, com o par dele, que está lá no jurídico e que está ali com o papel de ajudá-lo a estruturar um melhor contrato com aquele fornecedor, né, quando há espaço para fazer ajustes contratuais naquele modelo ou naquela minuta que o fornecedor te mandou, né? Então, isso tem evoluído bastante. Isso ajuda também a se organizar uma base de dados histórica, importante para cada uma das categorias. Né? E na medida que o comprador vai se atualizando, no momento que ele tem que fazer um sourcing ou uma nova negociação, ele vai entendendo também que outras mudanças foram influenciando aquela discussão, aquela negociação, e ele somando isso à sua base histórica de gestão de contratos, né? Isso dá mais elementos, né? Acho que a Cíntia falou muito bem, né? Informação é poder, e de fato é isso. Quanto mais você consegue agregar e ir para uma mesa de negociação, né? Ou ir para um call virtual de negociação, porque hoje está assim, né? Com mais informação, isso é fundamental, vai sim gerar mais valor, né? Legal, Márcio. Bom, eu vou passar, Cíntia, a pergunta para você, né? Como é que você vê essa questão aí da tecnologia aplicada a montar e trazer indicadores SLAs para a gestão de contratos, né? Como é que você vê isso? Eu vou dividir aí a gestão de contratos em duas frentes, né? Eu acho que uma delas é realmente a discussão da minuta, né? Aquilo que eu consigo agregar ali, eu acho que, como o Márcio colocou, hoje tem tecnologias que te ajudam, né, a construir um contrato mais seguro, junto, óbvio, com o jurídico. O que a gente faz bastante, e já não é só de onde eu estou hoje, tá? A gente fez o nosso termo de adesão, né? O nosso termo de condições gerais, então o fornecedor ele tem que aceitar aquilo e, junto com a proposta comercial, aquilo vira um contrato efetivamente jurídico, e tudo que a gente tem de questões de performance comercial, toda essa parte fica na proposta e a gente gerencia. Então, óbvio, aí tem as tecnologias hoje de assinaturas, que ajuda muito, porque eu sou daquela época que minha mesa ficava desse tamanho, cheia de contratos para assinar ali físicos, graças a Deus essa vida está mudando, então eu acho que a tecnologia ajuda bastante essa parte toda de minuta, e depois também no gerenciamento de KPIs, porque você vai lá, carrega ali que você precisa de performance. Só que aí eu volto de novo, né? O negociador, ele tem que entender também que não é porque ele negociou, assinou o contrato, o trabalho dele acabou ali, vamos para o próximo, né? Eu acho que essa gestão de contratos depende muito também do negociador, está ali no dia a dia com o stakeholder. Pô, esse contrato aqui que a gente negociou, poxa, ele está realmente sendo efetivo? Eles estão entregando aquilo que a gente colocou? Contratos grandes, eu sou adepta a fazer reuniões trimestrais com o fornecedor e área para ver como tudo está indo. Então, eu acho que existem a parte ali sistêmica que vai te ajudar, mas tem coisas que não vão aparecer no sistema, de novo, né? O sistema é ótimo, maravilhoso, eu amo tecnologia, mas ele não vai fazer todo o trabalho. Então, ele vai te mostrar consumo, por exemplo, né? Tem também a gestão de contrato em relação ao consumo. Eu contratei esse volume por isso, e você consegue gerenciar ali as entradas de quantidade, pagamentos, enfim. Mas a efetividade daquilo que você contratou, fazer com que o fornecedor cumpra e fazer com que, ao longo do contrato, ele te traga melhorias, eu acho que isso é uma coisa muito boa quando você gerencia o contrato de perto ali. Aí, de novo, o negociador é isso. Cara, tem novidade no mercado? Traz para mim, a gente pode mudar o contrato no meio do caminho. Se você trouxer algo que me dê uma economia, aliás, desculpa aqui, reduz o seu custo e reduz o meu, estamos juntos, eu te dou. Eu já fiz contratos assim, tá? Se você reduzir 5% do custo que você reduzir para mim, em termos de custo de contrato,
a gente divide. Então, eu acho que existem o gerenciamento também de contratos, tem ali a vigência, saldo, a operação, tem ali os KPIs, os SLAs, enfim, mas que você tem que gerenciar junto com a área, porque a gente tem ferramenta, mas nem sempre a área também te sinaliza, se você não estiver junto com ela, ela vai levando, ela só vai te sinalizar a hora que ela não quiser mais o fornecedor e o contrato tiver o caos. Então, eu já passei muito por isso. Eu acho que gerenciamento é um tema bem complicado, porque é colocar no papel tudo que você negocia, tudo que você quer, como você mede aquilo em sistema, mas como você acompanha aquilo ali também como gestor, porque você passa a ser gestor daquele contrato junto com a área, né? Então, eu acho que se essas 3 vertentes não andarem, o que vai acontecer acabou o saldo do contrato, eu consumi mais, senta, renegocia, bota o contrato para rodar e vamos embora. E aí, os ganhos que a gente pode tirar disso acabam ficando na mesma. Sim, Tia, se me permite, e Claro. tem uma outra variável, assim, cada vez mais as organizações estão buscando estabelecer contratos mais flexíveis, né? Em tempos de pandemia, por uma série de razões, os contratos precisam permitir a que as duas partes sentem e rediscutam alguns termos importantes. Então, isso traz também novos componentes na questão da gestão de contratos que o comprador precisa acompanhar. Perfeito. Porque, senão, ele vai rever uma cláusula ou vai rediscutir algum termo com o seu fornecedor e pode não ser o melhor para os dois, não só para um lado, mas pode não ser o melhor para os dois, né? É duro falar isso daqui, porque assim, os compradores que vão assistir, várias coisas a gente acaba voltando, inevitavelmente, né, o papel do comprador pode colocar melhor tecnologia, melhor ERP, mas o papel do comprador ele é essencial, não só na negociação, mas na gestão, na relação com o fornecedor, na relação com o stakeholder. Então, ser comprador, né, é um papel mega importante. Você é negociador não só com o fornecedor, você é um negociador com as áreas internas, com o seu stakeholder, você negocia o tempo todo, você não negocia só quando o contrato termina ali a vigência, você tem que renegociar. Então, é duro para o comprador, às vezes, fala assim, poxa, mas tudo isso está na minha mão. Óbvio, ele tem que ter ferramentas para ajudar, tem que ter lá as estratégias por categoria para ajudar ele a delegar aquilo que ele precisa colocar menos esforço e deixar tempo para colocar onde realmente tem que ter esforço. Então, é difícil fazer toda essa equalização no final, mas nada funciona se o comprador não estiver ali. Eu acho que, por mais que tenhamos tecnologia, a gente tem um robô comprador, a gente tem várias coisas, mas o parceiro de negócio que o comprador tem que ser, ele não é substituído por qualquer tecnologia assim, ele é essencial. Ele só precisa acompanhar toda essa evolução da área de procurement, deixar de achar que comprar era como no passado e enxergar esses novos papéis e aproveitar as tecnologias. Né? E, Cindy, só um ponto aqui, o comprador também não é o super-homem, né? A gente diz que é colocar... Sim, por isso que eu estou falando, eu estou falando tudo isso, né? O cara vai falar, mas eu tenho que fazer exatamente. Tudo isso. Então, assim, acho que, como eu falou aqui, gestão de contrato, né? Já trabalhei em empresa, já formei pessoas para fazer gestão, que não é o comprador, né? Acho que você falou uma palavra para mim que eu gosto muito, né? Que é o negociador. A gente tem uma... não sei se perceberam... Eu tenho uma área de gestão de contratos que ajuda, tá? O negociador. Ele não faz isso sozinho, não. É isso, entendeu? Então, assim, o comprador, acho que lá atrás a gente era chamado de comprador, depois inventaram de mudar a gente para analista de compras, né? E eu tenho a percepção que a gente vai mudar para negociador. Porque a palavra analista, ela não está diretamente conectado à nossa arte de negociar, né? O cara analista é um cara mais introvertido, que ele vai fazer análise de dados. Então, é o que a gente tenta fazer hoje. A minha área de gestão de contratos analisa, perfeito. Faz ali aí vem a sequência, né? Dos dashboards, dos Power BI da vida, eles analisam, vêm com os inputs, negociador. Esse contrato aqui talvez tenha oportunidade, faz ali um input para ele e ele vai para o front, vamos dizer assim. É isso aí. Não, é isso aí. Porque o primeiro e o segundo passo da metodologia de Strategic Sourcing, o teu time de gestão de contrato faz, que é análise da demanda, análise do mercado fornecedor. Aí sim, você maximiza
que a gente está falando de competência do comprador, cara, eu comprador, né? Sou um excelente negociador, né? Cara, faz aquilo que você faz bem. Só que em vez de você fazer 3, 4 negociações por ano, você vai fazer 20, 30, porque exatamente. Você tem aquele suporte ali que a gente chama, a gente nem chama essa nossa área, a gente chama ela de sustentação de compras, tá? Show. Porque eles, a gente ficou procurando nome, a gente não queria back-office, a gente não queria... Aí a gente acabou achando sustentação, porque no final eles sustentam os negociadores para que os negociadores vão para o mercado. E, de novo, tá, gente? A gente não está no mundo perfeito. Estou aqui procurando modelos hoje, a gente está em transformação, mas a gente foi pensando muito, e eu só falei isso porque para os compradores que estão aqui assistindo, é o que você falou, o cara vai falar, pô, mas eu não sou super-homem. Não, tem formas de fazer isso, tem ferramentas, tem formas de estruturar para que ele consiga fazer. E aquilo que a Érica falou, né? Chega de ficar pedindo descontinho, né? Você tem dados e fatos para ir para a mesa de negociação e fazer negociações espetaculares, né? E realmente mostrar que a área tem muito valor para agregar. Ô, Renato, deixa eu aproveitar, já que você puxou a interlocução, e voltar aqui à pergunta, né, para a gente fechar aqui. Vamos lá. Com chave de ouro, a questão da tecnologia aplicada à gestão de contrato, né? Eu queria ouvir de você como é que você vê essa questão da tecnologia associada à gestão do contrato. E aí, se você quiser pegar um gancho também em algumas empresas que, por exemplo, têm programas de gestão de performance de fornecedor que está associado na execução do contrato, como que você vê a tecnologia focada nisso, né, nesse ponto? Por favor. Legal. Vamos lá. Final do ano retrasado, 2019, eu dei uma palestra para a Câmara Alemã falando do impacto da indústria 4.0 dentro dos suprimentos, né? Entre algumas coisas que a gente comentou, né, uma das vertentes que tinha de melhoria dessa tecnologia era a parte que tocava a gestão de contratos. Então, lá, a gente já comecei a comentar com eles lá de IoT em gestão de contratos, né, inteligência artificial em gestão de contratos, blockchain em gestão de contratos. Lá em 2019, até ainda tinha muita confusão. Quando o cara falava de blockchain, ele associava sempre a criptomoeda. Cara, claro que a criptomoeda está ligada à blockchain não é só isso, ele tem muito mais por trás de tudo isso. Então, como é que a gente pode nos beneficiar com relação a isso, apesar de que eu assim, teve um aluno, eu tenho um curso de gestão de contratos, um aluno exatamente fez essa pergunta, eu dei uma investigada mais a fundo, eu não achei nenhum case ainda que eu pudesse sustentar, mas o que eu tenho lido muito, eu tenho buscado muitos artigos, inclusive fora aqui do Brasil, a gente falou aqui de SLA. Então, o que acontece? Dentro dos meus dashboards, eles são alimentados com informações que eu vou buscar do fornecedor, de resultado do fornecedor, inclusive de ações do fornecedor no mercado. Porque se eu tenho compliance com esse fornecedor, se eu tenho que, por exemplo, até um exemplo que eu dei lá na Câmara Alemã, se, por exemplo, eu sou da agricultura, né, do agro, e não pode usar, o meu fornecedor não pode usar algum tipo de bactericida, uma coisa desse sentido, esse blockchain ele fica varrendo para saber se esse fornecedor comprou isso. Se ele comprou, vem um alerta para mim. E dizer, pera um pouquinho, esse cara, pode ser que ele não use na sua composição, mas até explicar, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Então, assim, a gente tem, né, aí dentro também dessa tecnologia, a gente tem o tal do Big Data, que são aí 4 zilhões de informações que estão gerando, nós não temos capacidade humana para gerar tudo isso. Tá? Então, a gente precisa realmente pegar essas tecnologias que podem nos ajudar. IoT, acho que o Márcio comentou no início, né? Olhar esse negócio de cláusula, olhar internamente como é que está performando esse meu fornecedor. Porque acho que acho que a Érica colocou, meu cliente interno às vezes fica na miúda, e lá no final do ano só fala assim, esse fornecedor é uma porcaria. Cara, o que eu posso fazer agora, depois de 12 meses de contrato? Eu posso tirar o cara, mas eu poderia ter resolvido isso, inclusive durante o processo. Desenvolvido fornecedores. Desenvolvido, claro. Porque, assim, gente, na boa, eu sei que tem muitos fornecedores, mas dá para contar na mão que são bons, né? Tem um monte de gente que quer entrar no mercado, tem um monte de gente no mercado, mas bom. Então, quando você acha um cara que é bom, vamos cuidar desse cara. Aí você pode usar a inteligência artificial para ajudar exatamente nesse sentido, saber o que esse cara está, né, errando, como é que eu posso ajudá-lo a entender se está atrasando o que está atrasando, se está tendo algum problema de defeito, qual é a qualidade. Vamos entender primeiro isso antes de
E aí não dá tempo, né? Lá em dezembro, no final do contrato, depois de 12 meses, não dá tempo de você corrigir. Tá? Então, entra nessa linha. E aí, até essa parte, né, André, que você comentou, a Cíntia colocou aqui, ela falou que acho que a cada 3 meses você fala para os teus fornecedores, né, Cíntia? Existe um conceito que se chama QBR, né, que é Quarterly Business Review, que é uma estratégia que você pode ter exatamente para você fazer o acompanhamento dos teus fornecedores. Provavelmente, vai ter que montar uma estratégia, que não dá para a gente olhar a nossa base de fornecedores. Não. Tem 2.000, 3.000 fornecedores. Você vai pegar os seus contratos relevantes, seus fornecedores os relevantes. Críticos, entendeu? Então, a gente pode utilizar essas ferramentas, porque essas ferramentas vão coletar informações. Ferramentas que eu falo, blockchain, IoT, RPA, inteligência artificial, elas vão coletar informações do mercado, de dentro da minha organização, e montar um dashboard daquele meu fornecedor, para que eu possa sentar com ele regularmente e poder fazer. Agora, a chegada dessas ferramentas pode nos dar uma vantagem de fazer o seguinte, como a Cíntia falou, olha, eu vou sentar só com os estratégicos, com os principais. E os outros 2.350 que eu tenho? A própria ferramenta pode mandar um dashboard para esse fornecedor, pode mandar para o meu cliente interno com as principais ações que precisam ser realizadas. E eu posso fazer filtro, né? Pô, aquele que tiver uma pontuação ou falhar nisso, ele vai me dar um alerta. Então, eu vou atacar onde realmente é crítico. Exatamente. Mas ainda acho, assim, do que eu tenho visto, tá? Do que eu tenho, fora do país, Europa, Estados Unidos, você tem mais exemplos. Na agricultura está muito forte essa história de pegar desvio no sentido de o cara não comprar o bactericida correto, né? Tem uma regulamentação mais pesada lá nesse sentido. Então, assim, eles estão mais avançados, né? Normalmente isso acontece, isso vai chegar aqui no Brasil. Bom, e aí, como é que eu faço se eu não tenho isso? O ano passado a gente foi até contratado por uma empresa para fazer exatamente uma gestão de contrato dele, né? E a gente pegou uma categoria, uma família específica, a gente pegou a IT Telecom. Foram 200 e poucos contratos que a gente tratou para uma empresa de fevereiro até dezembro. E o que a gente usou? Power BI. Jogamos os dados que tinham fizemos uma catança, jogando tudo dentro desses contratos, montamos um dashboard para poder entender quando eu ia negociar, se estava atrasado, quando esteve atrasado, se tinha SLAs, como é que esse cara estava cumprindo SLA. E isso a gente conseguiu. Claro que a inteligência artificial, né, toda essa parafernália, foi os meus analistas aqui, né, da Vorate, que entraram lá e digitaram. Mas em algum momento a gente vai conseguir conectar isso e aí, de novo, a gente tem um ganho gigante de produtividade, né, e olhar essa ferramenta como um grande potencial. Legal. E pode ser um esforço grande, perdão, André, claro. Pode ser um esforço grande no primeiro momento, né, Renato? Mas depois isso já está pronto. Né? É você fazer atualizações, então o nível de esforço é muito menor. Né? Acho que trouxe excelente. Depois que você sobe, né, você tem dados com qualidade, você surfa uma onda que poucas empresas têm, né? E aí você automatiza a retroalimentação, né? O duro é você buscar o passado, né, todo o legado e colocar ali. A partir do zero, você vai lá, faz uma API, enfim, consegue jogar os dados lá dentro e consegue continuar alimentando. Eu acho que o maior esforço, como o Márcio falou, é pegar tudo isso do passado, mas compensa muito depois. Pessoal, obrigado pela contribuição de vocês, mas a gente tem que encerrar aqui. Foi um papo bacana, como muitos outros, ficou aquele gostinho de... Tem muita pista para a gente falar, né? A gente vai arrumar um jeito de voltar a esse assunto aí e trazer mais informação. Mas assim, para quem está assistindo, obrigado pela audiência. Acompanhe os nossos episódios, acione o sininho para pegar o aviso de tudo que a gente for publicar daqui para frente. Compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.